Só agradecer, só agradece. Eu queria fazer uma pergunta depois pro Geshe-la, ver se o objeto que eu tô focando, será que é possível com ele ou não? Deixa eu pegar para mostrar. Tá bom. Esse budinho aqui, será que dá para usar de objeto de meditação? Dá. Vou perguntar para ele. Falar para ele. Pablo, é o que a gente falou ontem, né? Que para usar como foco de meditação, como objeto de meditação, qualquer objeto, desde que não seja um objeto que inspire na gente um apego ou faça crescer na gente uma aversão, um sentimento de raiva, é bom para usar como objeto de meditação. Qualquer objeto. Essa estátua de Buda que você tem na sua mão está certa, você pode usar sim. E a gente não pode falar que a gente não conhece sobre meditação analítica, né? Você comentou, eu não tinha ouvido falar muito, ou não direito, né? Todos nós conhecemos da meditação analítica, e todos nós também conhecemos da meditação unifocada. Os dois tipos a gente conhece bastante. E eu vou dar um exemplo, como a gente conhece bastante da meditação analítica. O tempo todo, a gente faz meditação analítica, mas normalmente a gente faz meditação analítica para o lado negativo, né? Para o aspecto negativo. Por exemplo, tem alguém que fala alguma coisa ruim para a gente, ou fala uma palavra ofensiva, ou ofende a gente, o que a gente faz? Ele falou isso. Olha como é que ele está agindo comigo. Olha como é que essa pessoa está olhando para mim. E essa pessoa não foi só hoje que está olhando para mim desse jeito, ou falou essa coisa ofensiva para mim. Ontem ele também fez aquilo. Antes de ontem ele também fez aquilo. Olha aquela atitude. E aí a gente fica analisando aquele objeto de meditação analítica negativa, só para se juntar de argumentos para construir que essa pessoa realmente é negativa. Independente se a gente usa argumentos corretos ou incorretos, não importa. A gente pega todos os argumentos que a gente considera, que nós consideramos certos, e fazemos daquela pessoa que nos ofendeu uma pessoa horrorosa. Ou seja, a gente tornou aquela pessoa horrorosa, não foi a pessoa que se tornou horrorosa simplesmente por ter nos ofendido. Esse fato da gente pensar, criar um monte de argumentos para construir aquela pessoa horrorosa, isso é parte de uma meditação analítica, mas para o lado negativo. A gente não está acostumado a fazer a meditação analítica para o lado positivo. Então, como a gente fez ontem, ou uns dias atrás, na meditação de impermanência, a gente não falou sobre os 9 motivos ou 9 razões. Essas 9 razões a gente tem que pensar com muito cuidado, né? E a gente tem que ir ao longo das 9 razões da impermanência. Esse tipo de 9 razões exatamente ajuda o estado mental positivo a se construir, e essa meditação analítica que a gente deveria fazer. Quando a gente economiza dinheiro, a gente primeiro ganha e depois economiza dinheiro. Normalmente, quando a gente trabalha um monte e ganha e acaba acumulando dinheiro, o que a gente faz antes da gente gastar o dinheiro? Eu tenho esse tanto de dinheiro, então onde eu posso gastar? Eu posso gastar ali, ou eu posso gastar daquele jeito, ou eu também posso comprar aquele outro objeto. Antes da gente gastar, a gente sempre analisa, certo? Aonde eu posso gastar ou não, aquilo lá eu realmente não posso gastar. Ou seja, quando a gente economiza, quando a gente ganha dinheiro e economiza, antes de gastar, a gente garante que a gente observe e analise todas as possibilidades para a gente gastar aquele dinheiro. Esse mesmo tipo de pensamento, né? Esse mesmo tipo de análise, que a gente sabe fazer muito bem, porque a gente já está acostumado, essa mesma metodologia de análise, antes de gastar o dinheiro, que a gente deveria aplicar numa meditação, por exemplo, meditação sobre impermanência. Por que impermanência? Por aquilo. Coloca os mesmos motivos, ou o mesmo tipo de análise na meditação analítica, e assim você começa a retreinar a sua mente para o lado positivo. Um exemplo de meditação analítica
a gente pode considerar a meditação analítica na gentileza ou na amorosidade dos nossos pais. Então, a gente coloca eles como nosso foco, né? Nosso foco da meditação. E aí, relembra, né? Analisa todos os motivos por que o pai, por que a mãe, vamos começar com a mãe, por que a mãe ela é tão importante, é tão gentil, é tão especial para a gente. Ela, antes, primeiro que os pais, né, os dois, eles geraram aquele feto onde a minha consciência entrou. Então, eles geraram o corpo que eu ia ocupar, né? Primeiro estudo. Depois, durante 9 meses, a gente não lembra, mas durante 9 meses, foi a nossa mãe que carregou a gente no ventre dela. Nesse momento, a gente não lembra, mas o tanto de sofrimento que existiu para a nossa mãe carregar a gente no útero dela. Depois, no momento do nascimento, vocês têm ideia como é que é o sofrimento de uma mãe quando está parindo? Naquele momento de parir, tudo isso a gente esquece, mas aquele sofrimento da nossa mãe enquanto está parindo. Depois disso, o pai também acaba se preocupando muito com a gente, faz de tudo para garantir com que o filho esteja com boa saúde, com a esposa esteja com boa saúde, a mãe do filho esteja com boa saúde, enfim. Além disso, quando a gente era bem pequenininha, a gente não tinha liberdade, né, de se alimentar sozinho, de ir e vir sozinho. Tudo isso a gente dependeu dos nossos pais, né? E até hoje, depois que ficou maior, né, até hoje não, mas depois que ficou criança, não mais bebê criança, continuava dependia dos pais para poder se alimentar, dependia dos pais para poder se abrigar, poder ter uma vivenda, né, uma moradia. Tudo isso é o que representa, são todos os motivos, quando a gente relembra isso, são todos os motivos com que fazem com aquela mente de eles realmente são especiais para mim, são as pessoas mais especiais, são os argumentos que mais suportam, apoiam esse tipo de meditação, né? De mente, crescer no nosso peito essa mente. E hoje em dia, é muito estranho essa nossa sociedade, porque hoje em dia as crianças, eles passam por toda essa fase dentro do ventre materno, depois o nascimento, o crescimento, até mais ou menos a fase da adolescência. E depois, a partir dos 18 anos, se diz que as crianças já são independentes, certo? Você chegou aos 18 anos, se tornou madura e é independente dos pais e fica completamente distante, como se fosse que não precisa mais dos pais, né? E ao contrário, naquele momento, seja adolescente ou depois dos 18 anos, se o pai acaba falando alguma palavra mais dura, alguma coisa que esse adolescente ou jovem não quiser ouvir, ao contrário, o jovem vai lá e ainda fica apontando para o pai. O que esse velho está falando? Não sabe de nada, etc. Um comportamento absurdo, né? Então, é muito extremo. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, o relembrar, né? Relembrar a importância da nossa vida, que os nossos pais nos deram essa vida e como eles nos cuidaram, isso é parte da meditação analítica sobre a amorosidade dos pais. Olha. E também recebi uma pergunta sobre enquanto a gente está meditando enquanto a gente está fazendo a meditação unifocada, a gente pode se desviar o objeto de atenção para começar a fazer uma meditação analítica? No geral, na realidade pode se fazer isso sim, mas como nós somos iniciantes, todos nós, né, considerados iniciantes, quando a gente não tem uma prática muito avançada, então, para treinar a mente em ser unifocada, para treinar a mente em observar o objeto de maneira muito clara, por conta do treinamento dessa mente que se diz, primeiro você faz a meditação unifocada e depois você faz a meditação analítica. E não ficar mudando de objeto, né, de objeto de visualização, à medida que outros objetos surgem durante a meditação. Mas isso é só porque a gente é iniciante. Olha. Assim como, digamos que a gente está numa família. Quando a gente tem um almoço de família, nesse momento do almoço de família, a nossa atividade é almoçar com toda a família. Se naquele momento de almoço com a família, em vez de a gente estar almoçando com a família, a gente se desvia e vai fazer alguma outra atividade, algum outro trabalho. E o outro trabalho pode ser alguma coisa importante, mas para a ação do almoçar juntos em família,
o fato de você ter se desviado a atenção para fazer outra atividade se tornou um inconveniente, ou uma ação negativa, certo? Você não participou do almoço em família. Ou um outro exemplo, se você está escrevendo, se está aprendendo um idioma novo, você está lá escrevendo. Enquanto você está aprendendo, né, está estudando o alfabeto, enquanto você está estudando esse objeto, esse alfabeto, espera um pouquinho, deixa eu ler um pouco esse outro livro. O fato de ler esse livro não é negativo, certo? O fato de escrever o alfabeto também não é negativo, mas enquanto se está fazendo aquela ação de aprender, estudar o alfabeto, ler outro livro ao mesmo momento se torna uma falta, um defeito, um obstáculo para o aprendizado daquele alfabeto. No geral, tanto aprender o alfabeto, aprender a escrever aquele alfabeto, quanto ler um outro livro são coisas importantes e necessárias. Mas fazer isso enquanto ambos não estão estáveis, fazer isso ao mesmo tempo que é o incorreto no momento. No geral, dizer que está errado não é, só nesse contexto. Então, por sermos iniciantes, né, por sermos iniciantes nessa caminhada espiritual, né, por sermos iniciantes, enquanto estivermos fazendo a meditação unifocada, não façam a meditação analítica. Enquanto estiver fazendo a meditação analítica, não façam a meditação unifocada. Neste momento, por sermos iniciantes. Então, por sermos iniciantes, enquanto a gente faz a meditação analítica, não faz a meditação unifocada, e vice-versa, né? E o que significa isso? Agora eu vou começar a meditação unifocada, neste momento. Nessa sentada para fazer a meditação unifocada, nesse momento, não troca, não começa a fazer meditação analítica. Da mesma forma, enquanto você está fazendo a unifocada, não faz analítica. Igualzinho, na mesma sentada, naquela sentada que você começa a fazer a meditação analítica, no meio da meditação, não troca para meditação unifocada. É isso, não quer dizer que naqueles dias, quando você se dedicar a fazer, agora, há 10 minutos eu faço a meditação unifocada. Aí eu termino a minha meditação unifocada, naquela sentada da meditação unifocada, termina a meditação unifocada, e aí agora, tá bom, então a partir de agora eu faço a meditação analítica, logo na sequência, mas eu termino a unifocada, logo na sequência eu falo, então agora eu vou começar a analítica. E aí passa a fazer a meditação analítica para os próximos outros 5 minutos, aí tudo bem, não tem problema. E ontem também, chegou agora há pouco uma pergunta sobre, ontem a gente fez a meditação, ontem a gente passou pelos motivos, pela parte analítica, para meditar sobre o amor, para reduzir o fator da raiva. Na verdade, o Geshe falou somente sobre os motivos, as faltas e a raiva, mas não quais são os motivos para meditar sobre o amor. Olha. 다 딜레야 디네 줌센도다 담보 알레 챵바세야 담보 챵바세야 챵바 그런 거 뭐워세나 문도 챵바세나 간이질레세 그래 라와이나 Pra gente, o que significa o amor, né? O amor tem um conceito que é o seguinte: é o desejo por ver todas as pessoas sendo felizes e tendo a causa da felicidade. E que eu possa ser a causa da felicidade, que eu possa ser o motivo ou a causa da felicidade dessas pessoas. Isso é o conceito de amor. E compaixão, né, o fator mental positivo, compaixão significa aquela mente que fala assim, que todos os seres sejam livres dos sofrimentos e sejam livres da causa dos sofrimentos, que eles possam alcançar esse estado de liberto de sofrimento e que eu possa ser o motivo pelo qual eles se libertem do sofrimento. Olha. 다 잠바도 곰비 까블이야 가라 곰비 럼바도 간디치니 곰고레스 고 럼바도 간디치니 곰고레스. E quais são os passos da meditação sobre o amor? Primeiro de tudo, temos que nos visualizar, usarmos a nós mesmos como objeto da meditação. Primeiro de tudo, temos que crescer em nós mesmos a sensação de amor.
Então, primeiro de tudo, a gente tem que sentir aquela sensação forte, aquela emoção forte de eu posso alcançar os estados de felicidade e as causas dessa felicidade. E eu consigo isso. Eu posso e eu mereço essa sensação de felicidade e as causas da felicidade. Então, primeiro de tudo, a gente tem que ter essa determinação a alcançar aquele estado de amor forte por nós mesmos. Depois disso, a gente troca o objeto focal, né? A gente troca eles por, seja o pai, a mãe, ou seja, qualquer outra pessoa que a gente goste, os amigos, alguém que a gente gosta, a gente visualiza e faz, e trabalha, né, visualiza eles também desejando que eles que eles possam alcançar a felicidade e as causas da felicidade. Aí, depois disso, depois que a gente criar aquela mente forte, né, de amor para todas as pessoas que a gente gosta, a gente troca de novo o objeto focal para pessoas que a gente não tem contato, que a gente é neutral, que a gente nem gosta nem desgosta, né? E aí a gente visualiza alguém que a gente não tem muito contato, e aí olha para ela e também deseja que ela seja feliz e que ela tenha as causas da felicidade. E aí, depois disso, a gente troca de novo o objeto focal e visualiza alguém que a gente não gosta, alguém que causa agitação no nosso peito. Nesse momento, faz a mesma meditação sobre que ele tenha essa felicidade e que tenha as causas da felicidade. E aí, depois disso, consegue visualiza todos os seres sencientes. Faz a mesma meditação usando todos os seres sencientes como objeto focal, aí a meditação sobre o amor vai ser excelente. Quando a gente faz a meditação do amor incomensurável, dos 4 incomensuráveis, mas do amor incomensurável, então o que a gente faz? A gente visualiza, né, a gente fala para todos os seres sejam felizes e tenham a causa da felicidade. Ah, sim, todos os seres, ok. Aí quando a gente começa a checar, ser por ser, né, pessoa a pessoa, então tá bom, então essa pessoa aqui, ela tem... você gostaria que ela tenha felicidade? Sim, essa pessoa merece ser feliz e as causas felicidades. Aí visualiza outra pessoa, essa pessoa também, sim, que seja feliz e que é a causa da felicidade. Aí você visualiza alguém que te agita, que você não gosta, ou que te ofendeu no dia anterior. Aí quando você visualiza ela, para ela, você também quer que ela seja feliz e tenha as causas da felicidade? O que fazer? Será que eu quero mesmo? Acho melhor não, deixa. Todos os seres cientes, com exceção dessa pessoa, que esteja feliz e que tenha as causas da felicidade. Isso a gente acaba fazendo mensurável, mas exclui as pessoas que a gente não gosta. Da mesma forma, o modo de meditar sobre a compaixão incomensurável é igual. Que primeiro visualiza a si mesmo, depois as pessoas queridas, etc., com aquela determinação, que eles sejam livres do sofrimento e da causa dos sofrimentos e que eu possa liberá-los da causa do sofrimento. A ordem é a mesma. Quando a gente medita sobre os incomensuráveis, amor e compaixão incomensurável, qual que é o modo qual que é o tipo de meditação, qual que é o modo de se meditar sobre isso? Se a gente compara entre a meditação unifocada e a meditação analítica, a meditação sobre o amor e compaixão incomensuráveis é a meditação analítica. A meditação, o que é a meditação analítica? A meditação analítica é a forma de pensamento, como analisar aquele objeto para fazer crescer no nosso contínuo mental o que a gente está querendo crescer, no caso, um amor, uma compaixão. Então, no caso, antes de a gente meditar, seja no amor ou na compaixão, a gente tem que meditar na equanimidade, garantir que a gente consiga visualizar todos os seres iguais. Iguais em que sentido? Que todos os seres eles querem ser felizes e nenhum ser quer sofrer. Nesse aspecto, todos os seres sencientes são iguais em querer a felicidade e não querer o sofrimento. Olha. E a gente não está falando só de pessoas. A gente não fala que somente as pessoas querem não querem sofrimento e querem ser felizes. A gente está falando de todos os seres, até da formiguinha, até dos insetos menores. Os menores insetos, a formiguinha, ela também não quer sofrer e ela também quer ser feliz. E outra forma de pensar também como todos os seres são gentis, ou têm o carinho e são especiais para a gente.
Dentro das escrituras budistas, né, a gente se acredita, né, nas vidas passadas. Pelo fato, se a gente acredita nas vidas passadas, a gente também acredita que não existe nenhum ser senciente, que em alguma vida anterior das vidas infinitas sem fim, a gente já não tenha sido se encontrado. E a gente não só se encontrou, quanto eles já foram ou o nosso pai ou a nossa mãe. E não precisa pensar de uma forma tão infinita lá para trás, né? Que todos os seres foram nossos pais. Mesmo nessa vida aqui, mesmo no dia de hoje, o que a gente já se alimentou, o que a gente já fez de trabalho, as outras pessoas que a gente encontrou, todas as atividades que a gente fez, todas elas dependeram de outras pessoas. Então, a comida que a gente comeu hoje, ela foi ou preparada por outra pessoa, ou foi plantada por outra pessoa, ou transportada por outra pessoa. Né? A gente não tem nenhuma atividade que a gente faça de maneira absolutamente independente, sem depender de outras pessoas. Por conta disso, essa é uma razão, é um motivo para a gente querer gerar aquela mente de que todos os seres sejam felizes e tenham as causas das felicidades. Então, pensando nesse tipo de argumentos, né, por exemplo, esse tipo de razões e argumentos, é o jeito de pensar, é o jeito de levar uma meditação analítica em amor, em garantir, em fazer crescer aquela mente forte de desejo que todos os seres sejam felizes e tenham as causas das felicidades. Olha. Entender que esse tipo de mente, analítica, que consegue crescer no nosso contínuo mental de todos os seres, que possam todos os seres serem livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Esse tipo de mente realmente, eu consigo tornar ela vívida no meu contínuo mental, eu realmente vou conseguir sentir esse amor, essa compaixão infinita, eu vou conseguir sentir isso mesmo? É verdade isso? Sim, porque a gente tem essa mente analítica compassiva. E como a gente pode saber que essa nossa mente analítica, ela realmente existe no nosso contínuo mental e a gente consegue aplicar emoções positivas em todos os seres? Até o próprio tigres ou leões, esses animais tão ferozes que matam tantos outros seres, primeiro que eles conseguem gerar aquele cuidado, aquele amor carinhoso, cuidadoso com as suas próprias crias. Ele realmente, aquela mãe leão, aquela tigresa, a mãe tigresa, consegue cuidar super bem das suas crias. Mas não é somente das suas crias. Quantos outros animais, uma mãe leoa ou uma mãe tigresa, ela também cuida, né? Ela também cuida com bastante afabilidade, com bastante carinho. E muitas vezes, quantos vídeos situações eu já não vi desses animais tão ferozes, nós mesmos com outros humanos, eles vão correndo e abraçam o humano como se fosse um outro humano, sabe? Então, inclusive, animais tão ferozes, eles também têm essa inteligência discriminativa, e eles conseguem diferenciar quando que eles podem ser amorosos e E, inclusive, a gente tem um exemplo de inimigos que são o rato e o gato, né? Gato e rato, eles sempre brigam, quando eles estão juntos, eles sempre brigam, um tenta pegar o outro, enfim, sobretudo o gato, ele sempre tenta pegar o rato, certo? Mas tem várias situações, várias análises, estudos que mostram que quando o gato e o rato eles convivem desde pequeno, ou eles já se habituam, se familiarizam a conviver juntos, eles não só não brigam, quanto muitas vezes o gato está lá tranquilo, assim, descansando, e vem o rato, fica brincando com ele, fica enchendo o saco dele, fica perturbando, e o gato não faz nada, ele continua lá só descansando, ou eles brincam, ou seja, dá para mostrar que, ainda que existam lados a conviver juntos, eles sim demonstram afabilidade e carinho um pelo outro.
E a gente, se os animais têm esse nível de afabilidade, têm essa capacidade de se cuidar, de se amar um dos outros, nós, então, que temos uma consciência, uma capacidade mental, analítica muito maior, nós, então, que a gente consegue entender as faltas das sensações negativas, que a gente consegue entender as qualidades de um relacionamento amoroso, cooperativo, a gente consegue entender as qualidades disso, obviamente que a gente consegue se treinar, a gente consegue desenvolver essa mente de amor, essa mente compassionável, essa mente carinhosa de cuidado perante a todos os seres. E assim como nós, no dia de hoje, a gente naturalmente, no nosso contínuo mental, naturalmente cresce o apego, naturalmente cresce a aversão. Por que naturalmente cresce essa aversão? Por hábito. A gente está habituado a crescer e achar normal ser apegado, achar normal ter aversão, né? A gente está habituado a isso. De forma, a gente também consegue se habituar, a gente também consegue fazer crescer naturalmente esses estados mentais positivos de amor, de compaixão, etc. Então, a gente tem que treinar nossa mente para esse sentido, até que faça crescer, até que a sensação de querer ver todos com felicidade, sem sofrimento, que essa sensação cresça naturalmente. É possível isso. E esse amor no nosso coração, como que faz para crescer, né? Primeiro de tudo, a gente tem que visualizar nós mesmos, né? Nós mesmos a gente visualiza como você merece, eu mesmo, né? Você merece ser feliz e ter as causas da felicidade. E até crescer essa sensação de amor próprio no coração super, super forte. Depois disso, você coloca mais uma pessoa ao seu lado. E aí, visualiza e gera essa mesma mente, que essas duas pessoas que eu estou visualizando sejam felizes e tenham a causa da felicidade, até ficar bem forte aquela mente. Aí visualizam 3 pessoas, aí depois visualiza 4 pessoas, sempre gerando aquela mesma mente de que sejam felizes, sejam essas pessoas felizes e tenham a causa da felicidade. E aí, assim, vai crescendo o número de pessoas, cresce o número de pessoas, até que a gente consegue estender essa nossa sensação de amor incomensurável a todos os seres. Lembrando que para essa mente de amor incomensurável a todos os seres realmente crescer no nosso contínuo mental, a gente precisa se familiarizar. E lembra que a gente falou na primeira aula? É familiarizar, é repetir inúmeras vezes. A gente tem que meditar, né? Focar o objeto e meditar sobre isso, não só uma vez, 2 vezes, 3 vezes. É meditar de novo e de novo, fazer isso por muito, muito tempo. Somente assim a gente vai conseguir habituar essa mente a crescer no nosso contínuo mental de maneira fácil. Agora, meditei uma vez, 2 vezes. Não brotou esse amor incomensurável, então vou jogar fora, aí não adianta nada. O Dalai Lama, ele sempre fala o seguinte, né? Que o Dalai Lama fala, eu medito em compaixão, eu medito na Bodhicitta faz uns 50, 60 anos. Então, há 50, 60 anos, todo dia, sem exceção, eu reflito sobre o amor incomensurável, reflito sobre a compaixão imensurável. E hoje, depois de uns 50, 60 anos, eu consigo sentir uma leve alteração, né? Uma leve alteração no meu peito sobre essas sensações. Igualmente, a sociedade continua falando, igualmente, eu reflito sobre a ausência de identidade de todas as pessoas e fenômenos. Eu medito sobre a vaziedade, eu medito sobre a impermanência há uns 70 anos. E somente agora eu estou conseguindo entender um pouco o que significa isso e está começando a transformar minha mente somente agora. Então é isso. O que a gente tem que fazer é ser contínuo e por muito tempo. Agora meditar por uma semana, um mês, um ano e achar que isso vai mudar, não vai mudar nada. A gente também pode pensar ao contrário, ter ouvido essa experiência do Dalai Lama, pode ter pensado ao contrário. Ai, meu Deus, por 50, 60 anos, vixe, eu não tenho esse tanto de tempo, não, então vai demorar tanto para conseguir transformar um pouco minha mente. Nossa, eu não tenho esse tempo, eu não tenho essa coragem. E nisso, só por ter ouvido isso, a gente já se torna sem coragem, perde essa determinação de meditar.
As nossas vidas, elas têm infinitas vidas atrás, né? A nossa consciência, ela vem de infinitas vidas. Infinitas mesmo, não existe como mensurar, colocar em números a quantidade de vezes que a gente já ocupou forma de vida. Só que se a gente pensar que se nós fôssemos permanentes, né? Se a gente não mudasse, então o fato que a gente tivesse errado ou feito alguma coisa errada lá atrás, pelo fato de não mudar. Então, até o dia de hoje ia ser ruim também, no dia de amanhã ia ser ruim também, mas não é isso que acontece. O que a gente fez lá atrás, no dia de hoje já mudou, assim como no dia de amanhã já vai mudar. A gente também não renasceu todas as nossas vidas como pessoa. A gente já teve vários tipos de renascimentos e no dia de hoje é um renascimento humano. Então, por conta disso, se a gente começar a pensar realmente pela impermanência, né? Que todas as nossas vidas infinitas, por ser impermanente, a gente se transforma e a gente ocupa outras formas de vida também. E agora, são 60, 70 anos que a gente tem que meditar. Agora, eu finalmente ocupei a vida humana, então agora eu vou meditar. E no meu caso, aos meus 23 anos, eu vim aqui para a Índia. Quando eu vim aqui para a Índia, eu vim para começar a estudar, né, a filosofia budista. Por isso que eu vim para a Índia. Agora, se tivesse pensado... E assim, eu cheguei aqui na Índia aos mais os outros 23 anos até me formar de geisha. Nesse momento, eu tenho que eu tenho que estudar 23 anos para me formar de geisha, é muito tempo, não, deixa quieto. Se eu tivesse me frustrado nesse momento, no dia de hoje eu não estaria aqui tendo aprendido tanto, tendo passado por tantas experiências. Outra partida lá atrás, quando eu comecei a estudar, eu não pensei em quanto tempo ia ser, o que eu fiz foi começar a estudar. Então, eu ia estudando, ia aprendendo, ia tendo as dúvidas, ia passando por altos e baixos, ia passando pelos problemas. Obviamente, os problemas virão, mas enquanto tem os problemas, tem que continuar adiante, tem que continuar adiante. Mesmo se tem problema, quando a gente termina de estudo ou do trabalho que você vai fazer, o resultado é excelente, né? Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês. No momento que tem algum problema, que tem uma indecisão de, é muito tempo, vai demorar muito para eu concluir esse trabalho, ou para eu conseguir concluir essa transformação, não se frustrem, não desistam. O que vocês têm que fazer é começar a partir de hoje, independente de quanto tempo demore e quais as dificuldades que vão acontecer, mas continua, porque lá na frente, somente passado esse tempo. E a dificuldade é que aquela mente forte, né, através da determinação, que a mente de vocês vai se transformar. E qual que é o benefício de realmente de meditar todos os dias? Esquece de olhar para tanto tempo lá na frente, mas se a gente meditar de maneira constante, todos os dias, e na ordem correta, as meditações corretas, inclusive nesse mesmo momento que a gente medita, a gente já consegue sentir a nossa mente mais tranquila, o nosso coração mais afável. Se a gente tem um estado emocional, né, mental, emocional positivo, o nosso próprio corpo se beneficia. A gente não mais facilmente. Além disso, se a gente está com a mente, com o coração tranquilo, a gente está feliz, a gente está alegre, contente. Quais são as pessoas que não gostam de ficar com pessoas tranquilas e alegres desse jeito? Se a gente não medita, se a gente não se retreina, a gente simplesmente anda na onda, né, navega na onda dos nossos hábitos, de ficar triste, de ficar frustrado, de ficar irritado. E quem é a pessoa não é isso. No mesmo momento, esquece a transformação futura grande que vão ter. No mesmo momento, ou a curto prazo, vocês meditam, também vocês já conseguem ter o benefício, desde que vocês meditem de uma maneira constante e na ordem correta. Quando a gente está meditando em bondade amorosa, né, o Geshe-la falou, como é que era? Que eu seja a razão da felicidade, né, para essa pessoa, né? E para nós que temos uma mente ainda autocentrada e apegada, não tem o risco de
de brotar algo assim, sabe? A felicidade dessa pessoa depende de mim, alguma coisa assim, uma coisa não positiva, assim, esse autocentramento, esse eu sou, essa felicidade dela depende de mim, eu sou responsável, acabar assim, porque eu quero que essa pessoa seja feliz, independente, né, de eu estar tão pronto para ajudá-la ou não, independente do meu autocentramento, mas às vezes não pode brotar uma coisa assim. Ela só vai ser feliz enquanto eu tiver com essa atenção dedicada à felicidade dela, depende de mim essa realização dela. Não sei, meu medo é da nossa mente se enganar um pouco em relação a isso. E a gente acabar fazendo a prática. Essa mente que essas dúvidas que surgiram para você agora, né? Normalmente a gente, é normal esse tipo de dúvidas crescerem em todos nós quando a gente está querendo se habituar com um comportamento positivo. Quando a gente está quase que meditando sobre a raiva, aquela pessoa horrorosa por isso, aquilo, falou isso, aquilo, aí a gente não pensa, né? Peraí, então essa mente aqui realmente vai fazer mal para mim, vai me incomodar, vai crescer, né? Essa mente está me enganando, isso a gente não pensa. Essas dúvidas, elas só vêm quando a gente está querendo começar a cultivar uma mente positiva. E é verdade, o ponto de peraí, mas se eu estou desejando com todo o meu coração que aquelas pessoas ou aquela pessoa seja feliz, tenha as causas felicidades e que eu faça isso, é verdade que na verdade só porque eu estou pensando que eu desejo que ela seja feliz, ela não vai se tornar feliz. É verdade que só porque eu estou pensando, desejando fortemente que ela tenha as causas da felicidade, ela não vai ter as causas da felicidade. Isso primeiro é feliz, é verdade, mas o que a gente tem que checar, o que a gente tem que entender é que esse tipo de meditação principalmente para a transformação do nosso modo de pensar. Então, quando a gente faz esse tipo de meditação, que ela tenha felicidade, que ela tenha as causas das felicidades, a nossa mente ela fica mais tranquila, a gente fica mais feliz. Então, isso você tem que observar. Ao fazer essa meditação, eu me torno mais tranquilo mais tranquilo ou ainda fico com a minha mente muito fechada, né? Minha mente muito fechada. Então, primeiro, obviamente, que o desejo para os outros estarem felizes, mas quem se beneficia de maneira primeira, inicialmente, é a própria pessoa que está meditando. Olha. E é verdade, quando a gente começa a pensar, né, quando a gente começa a treinar a nossa mente, como a nossa mente ela é muito poderosa, então essa mesma mente que está treinando em estados virtuosos, ela começa a ficar maior, né? Então, por que isso? Porque ela está sendo desenvolvida, ela está treinando, né? Então, a gente consegue sim gerar essa sensação de amor incomensurável através do hábito. A gente se habitua a pensar desse jeito e ela realmente pode crescer. E quando a gente pensa, né, que essa pessoa tem as felicidades, que ela tem as causas da felicidade, se eu estou desejando que ela tenha essas felicidades, bom, a felicidade ela vai vir, né? Aquela pessoa pode ser que ela tenha a felicidade e ela deve ser mais feliz mesmo depois disso. Por exemplo, no caso de um aluno, né? Se tem um aluno e um professor. Para ensinar o aluno, o professor, ele gera aquela vontade. Eu quero ensinar esse aluno, eu quero fazer com que esse aluno aprenda essa matéria. E aí, através de aprender essa matéria, esse aluno pode passar de ano e pode seguir as próximas séries. Primeiro de tudo, o professor, ele tem aquela vontade de
vontade de ensino, de querer que o aluno realmente aprenda. Mas para o professor ensinar o aluno e aí o aluno aprender e seguir as outras séries, o próprio professor tem que saber primeiro. Então, antes de tudo, o professor tem que estar forte, né? Tem que aprender de maneira estável. E aí, depois disso, o professor ele ensina com a sua melhor capacidade. E, obviamente, o aluno recebendo a melhor capacidade do professor, aí sim o aluno, obviamente, ele também precisa da sua própria vontade, do seu próprio esforço, e aí, baseado no conhecimento que ele pegou do aluno, do professor e do próprio desenvolvimento de vontade, aí ele continua para frente, né? Então, é isso. É muito mais a vontade que a gente tem para desejar para o outro, né? Para passar para o outro, ajudar o outro, só que a gente tem que estar bem informado com eles. 장치 셈바도 소스 아란도 좀 캐셔다 아라친즈 진 캐셔도 소리즈나 장치 셈바도 소리스 Sua Santidade Dalai Lama, ele sempre fala, né, que todos os bodhisattvas, o objetivo de todos os bodhisattvas é ajudar todos os seres sencientes, mas o que mais é beneficiado é o próprio bodhisattva. E é isso. Então, apesar que o desejo de ajudar aos demais é o mais forte, o grande objetivo é ajudar os demais, o maior beneficiado, o melhor beneficiado é o próprio meditador. E pessoas ordinárias, assim como eu, o que a gente entende como eu quero ser feliz. Então, para eu alcançar a minha felicidade, o que eu preciso fazer? Vou prejudicar as outras pessoas. A partir do momento que eu tiro aquela pessoa da minha frente, a partir do momento que eu prejudico aquela pessoa, então é quase que eu acabo com um competidor. E assim eu consigo a minha felicidade. Pessoas ordinárias, assim como eu, que a gente não consegue entender, que a gente não sabe como pensar, a gente entende exatamente o oposto. E a gente entende que, como nós queremos a felicidade, a gente tem que prejudicar as outras pessoas. Então, a gente acaba plantando causas opostas. A gente acaba plantando causas para o nosso sofrimento, mesmo a gente querendo ser feliz. E por conta desse modo errôneo, enganoso da gente pensar, né, que a gente tem que tirar as outras pessoas da nossa frente para a gente ser feliz, que traz também problemas, né? E aí a gente tem aquela frase famosa que se você quer ser egoísta, seja inteligentemente egoísta, né? Que se você quer ser feliz, se a felicidade que você quer, né? Se você quer ser feliz, então ajude os demais. Através da ajuda aos demais, através de trabalhar a serviço dos demais, a felicidade vem diretamente para você. Se você pensar de direito, é assim mesmo. Quantas pessoas, se uma pessoa realmente se preocupa com as outras pessoas, se essa pessoa, ela trabalha pelas outras pessoas, sempre ajuda as outras pessoas, tem muitos amigos, primeiro, ele nunca vai estar sozinho, segundo, ele nunca vai ter nenhum problema. Na hora de uma doença, na hora de uma dificuldade, naturalmente tem um monte de gente ajudando. Em contrapartida, a gente não tem esse tipo de pensamento, né? O que a gente acha eu quero ser feliz, então eu vou garantir a minha própria felicidade, essa mente egoísta muito forte, eu vou garantir a minha própria felicidade, não estou nem aí para as outras pessoas. Essas pessoas, na verdade, elas não têm muitos amigos, né? Não têm muitos amigos, elas não têm muitas pessoas que realmente que ela possa confiar, inclusive quando elas adoecem ou quando acontece algum tipo de problema, ninguém está lá para ajudar, ou se está lá para ajudar, ou baseado em algum interesse, ou uma troca de favor. Então, não tem uma relação genuína, né? A própria Sua Santidade Dalai Lama é um exemplo, né? Que mesmo depois de todas as dificuldades, quando ele chegou aqui no exílio, hoje, aonde ele for, né? A pessoa com quem ele conversar e aonde ele for, ele sempre vai ter muitos amigos. Ele sempre vai ter pessoas que gostam de conversar com ele, que gostam de ouvi-lo, né? Ele tem as portas abertas para a maioria dos países, né? No mundo, por quê? Porque ele promove essa mensagem de amor, de compaixão, ele deseja de coração que todas as pessoas, inclusive os seus inimigos, sejam felizes e tenham as causas da felicidade. Né? Então, não é que de repente ele conseguiu ter essa mente amorosa, ou de repente ele conseguiu ter esse tanto de amigos. Não é uma ação que surge da noite para o dia, né? Não é uma coisa imediata, né? Não é que antes ele rezava assim, que todos os seres sejam felizes, tenham a causa
causa da felicidade, e eu vou fazer isso por eles, e é só por ele ter rezado isso, imediatamente essa mente amorosa, nessa mente da grande compaixão surge no coração dele. Não é assim, né? Quando a gente estiver meditando nas mentes virtuosas, né, nos estados mentais virtuosos, de amor, de compaixão, que eles tenham a felicidade, a causa da felicidade, e eu vou fazer isso, nesse momento, quando você estiver repetindo isso mentalmente, não deixe com que aquela mente arrogante, né, surja. A mente, então ele vai depender. Nem deixe essa mente acontecer. O que você tem que fazer e aí pensar, né, então eu vou ficar, eu sou muito orgulhoso, porque aquela pessoa vai depender de mim, tá? Não deixa essa mente bagunçar enquanto você está fazendo a meditação dos estados virtuosos. O que você tem que garantir é quando sua mente está naturalmente com raiva, naturalmente com arrogância, naturalmente com inveja, naturalmente com os estados negativos mentais, nesse momento você tem que falar para sua mente, olha, essa mente é que não pode existir. Essa mente, se continuar assim, vai ficar cada vez mais forte, vai prejudicar muito. Então, isso, você tem que prestar bem atenção. Que momento, que tipo de meditação você está fazendo? Se está fazendo uma meditação positiva, nem dá espaço para essa dúvida, né? De, então vai surgir arrogância. Você tem que garantir com que essa observação aconteça quando você estiver meditando, né? Quando naturalmente surgir aquela meditação dos estados negativos. Eu tô bravo, tô arrogante. Tá vendo? Essa arrogância é ruim. Então, isso você tem que prestar atenção. Quando essa mente negativa acontece, você tem que frear essa mente negativa no momento da raiva, não no momento de meditar em amor e compaixão. Inclusive, os cientistas, no dia de hoje, eles conseguem analisar quando a nossa mente está imbuída de amor, de compaixão, desses estados mentais positivos, inclusive as células do nosso corpo, inclusive a nossa própria imunidade, ela está muito forte. E as células do nosso corpo, elas também estão arranjadas de maneira diferente quando a gente está no momento de uma raiva, no momento de uma aflição negativa, né? Eles conseguiram observar através de microscópio, através de análise de estudos, que os estados mentais emocionais positivos, eles afetam positivamente a nossa imunidade, que é o que previne tantas doenças acontecer, né? E os estados negativos, eles acabam, os estados mentais negativos, eles acabam com a nossa imunidade, com a nossa saúde física, inclusive. E aí, tem outras perguntas? Manda. Sobre ontem, ele falou sobre os 4 lungs, né? E o lung éter? Ele falou de 4 lung? Dos 4 elementos, ele falou né? De 4 elementos. Um deles é o lung. E o elemento éter? Ixi, como é que fala éter em tibetano? Já sei. Tá. Essa é a primeira pergunta. Qual que é a outra? Não, era essa. Tá, já prepara a próxima que ele vai perguntar, tá? Tá. Peraí. A outra é sobre equanimidade, né? Das 4 incomensuráveis, né? Queria que ele falasse um pouco sobre isso. Bom, tem 5 elementos. 5 elementos, e eu vou traduzir o jeito que, ao pé da letra que ele falou, tá? Que é terra, fogo, ar, água e espaço, né? Ele não falou éter, ele falou espaço. Cada um desses elementos, falando no nosso corpo, refere-se, por exemplo, a nossa respiração se refere ao lung, que é os ventos, ou o elemento ar, né? Depois, a umidade do nosso corpo, o sangue, é o elemento água. Depois, o nosso calor, ou quando a gente está com frio, é a falta do elemento fogo. Quando a gente está com calor, é o elemento fogo. Os nossos braços, os nossos músculos, é o elemento terra. E sabe quando a gente come e tem a traqueia não, tem aquele tubinho, depois tem os espaços dentro dos órgãos vazios, todos esses espaços vazios dentro do órgão, dentro do nosso corpo, é o elemento espaço. Olha.
Os elementos, eles são apresentados de diversas formas. Às vezes tem a apresentação, se falam de 4 elementos, às vezes pode se falar de 5 elementos, às vezes se falam de 6 elementos. O sexto elemento é o elemento da consciência. Então, tem várias maneiras de apresentar os elementos, né? Também tem a forma de apresentar, quando se apresentam esses 6 elementos, ou 4, 5 ou 6 elementos, se relacionam aos reinos. Então, tem o reino da terra, tem o reino da água, o reino do fogo, o reino do ar, o reino do espaço, o reino da ciência. Não quer dizer que quando se falam esses reinos de qualquer um dos 6 elementos, significa que as pessoas que vivem naqueles reinos, digamos, o reino da terra significa que uma pessoa é totalmente sólida, parece uma pedra, totalmente sólida. Não é isso. Quando se fala de reino de qualquer uma dessas 6 formas, desses 6 elementos, se refere às funções. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a meditação na equanimidade. O que significa equanimidade? É enxergar todos os seres iguais em relação a não ser mais apegado à pessoa ao tipo de pessoas que a gente gosta e não ter aversão àqueles que não se gostam. Enquanto a gente medita sobre inicialmente, quando se medita sobre a equanimidade, é bom visualizar um ser neutro, que a gente nem goste nem desgoste. Quando a gente visualiza esse ser neutral, né, essa pessoa neutral, que a gente não surge nem aquelas sensações de muito apego, nem sensações de muita aversão. Depois, quando a gente visualiza bem essa pessoa super neutral, que não surge nenhuma dessas sensações de apego e aversão, aí sim a gente a gente troca o objeto de visualização. A gente visualiza alguém que a gente gosta bastante, aí depois a gente visualiza alguém que a gente não gosta, ou que agita a nossa mente, visualiza e medita sobre isso, e depois a gente visualiza todos os seres em equanimidade. Quando a gente vê uma pessoa que a gente gosta muito sofrendo, a gente sofre junto com aquela pessoa, certo? A gente passa por um mau momento vendo aquela pessoa que a gente gosta tanto sofrendo. Igualmente, quando aquela pessoa que a gente gosta muito está muito feliz, está passando por um momento muito feliz, a gente fica super feliz também, certo? Quero saber lá. 다 미치 임바이나야 소소 예토 공비 미치다 소소 가보 니보지라 등머리 용바이나야 소소 셈레 앞에 강이 지부지 등머리 지부여 봐시 아니 지 텔리 도데 콜레지 기보다 데보 용바이나 가서 셈레 아가와 침볼레 그래 봐시 아야 E igualmente quando a gente olha uma pessoa que a gente não gosta, e enquanto essa pessoa está sofrendo, ao contrário, em vez de a gente surgir aquela mente de sofrer também porque a pessoa que a gente não gosta está sofrendo, ao contrário, a gente, bem feito, tá? Mereceu esse sofrimento, é isso aí, tem que sofrer mesmo. Então, essas duas, na realidade, são 2 pessoas igual como qualquer outra pessoa. Mas como uma delas a gente gosta e a outra a gente não gosta, então a reação que a gente tem ao ver ambas pessoas sofrendo é totalmente diferente. Por quê? Porque a pessoa que a gente não gosta, ela se torna não atrativa, ela se torna não agradável aos nossos olhos. E a pessoa que a gente gosta, ela é uma pessoa que é agradável aos nossos olhos. Então, essa diferença de ser ou não agradável aos nossos olhos, baseado nessa sensação de ser ou não agradável aos nossos olhos, é que a gente acaba criando aversão ou apego às pessoas. Quando a gente olha alguém que é muito próximo da gente, o fato da gente considerar muito próximo não tem problema nenhum. Esse é meu filho, é meu amigo, por isso que eu me sinto assim, próximo. Então, continua. O fato de considerar outra pessoa próxima, o fato da gente considerar uma pessoa próxima, não tem problema nenhum. O ponto é, quando a gente considera aquela pessoa, porque ela é próxima de mim, que eu me pego muito. Eu considero ela extremamente importante. Esse fato de eu me relacionar com apego, com exagerar as qualidades daquela pessoa e do nosso relacionamento, isso que está errado. Então, na hora da meditação de equanimidade, se bloqueia esse apego excessivo aos próximos.
Então, o fato de ser alguém que a gente desgosta, que a gente tem um problema, ou que está longe de mim, a gente não é próximo, a gente desgosta, então a gente não é próximo. O fato de a gente não ser próximo não tem nenhum problema. O ponto é, como a gente desgosta, e baseado no que a gente desgosta, a gente cria uma aversão gigantesca, e baseado nessa aversão, nessa raiva, a gente cresce essas aflições, isso é o que está errado. Da gente não ser próximo não tem nenhum problema, mas o ponto é que a gente cria raiva, a gente cria aversão. Então, a meditação em equanimidade, ela também bloqueia essa raiva excessiva aos que são que a gente não considera como próximo. Então, quando a gente medita em equanimidade, o que a gente faz é que a gente controla, né? A gente tenta meditar sobre não ter aversão e nem apego a nenhum tipo de ser. Tem um exemplo que a sua santidade do Dalai Lama ele sempre fala, que é o seguinte, em relação aos tibetanos e os chineses. A gente não está falando de todos os chineses, não. Nem todos os chineses são considerados como inimigos, ou aquelas pessoas que a gente desgosta, ou que desgostam da gente. Só aqueles chineses que mataram os tibetanos, ou que acabaram com mais de 100 mil, 200 mil monastérios, mataram mais de 1 milhão de tibetanos. Esses chineses que torturaram os tibetanos, esses são considerados inimigos como sendo as pessoas que desgostam dos tibetanos. E são, e ok, ponto. O ponto é, não é porque eles são assim, eles fizeram isso, que todos os chineses vão se tornar os inimigos, e não é por isso que a gente tem que criar raiva contra essas pessoas. Bom, o que eu consegui ouvir, eu vou passar. E só pelo fato de que eles dão esse problema, né? Que eles torturam, que eles matam, enfim, por isso que eles são inimigos. Bom, primeiro, inimigo ou alguém que não gosta é isso. Mas porque eles são inimigos, eles merecem sofrer. Por serem inimigos, eles são horríveis e eu não quero mais ter nenhum contato com eles, aí na realidade não vai adiantar nada. Só vai adiantar o porquê na relação entre os chineses e os tibetanos vão separar cada vez mais e isso não tem benefício nenhum. Em contrapartida, se não olhar desse jeito, se eles são as pessoas que estão dando problema assim, mas não é por conta disso que a gente vai criar aversão, não é por conta disso que a gente vai se separar, ao contrário, tentar entender também o sofrimento pelo lado deles, entender como também a gente consegue diminuir o sofrimento deles, também ajuda. Então é isso. O fato de ser inimigo não é ser inimigo, alguém que a gente não gosta, não é um motivo da gente não ter relação. Ao contrário, se é alguém que a gente tem um problema, tem sempre uma união, sempre uma relação, discutir as ideias e chegar a um ponto comum. Muitas vezes, e a gente tem essa própria experiência, quantas vezes a gente tem, eram pessoas que a gente não tinha o contato, né, que a gente não se gostava, a gente brigava muito, mas cada vez que a gente tentava uma relação, né, a gente tentava se aproximar, aquele pessoa que a gente não gostava, ou ex-inimigo, acabou se tornando um amigo. Quantos exemplos a gente tem? Em resumo, o que significa essa meditação em equanimidade? É reduzir o apego às pessoas que a gente considera muito próximas e reduzir a aversão e a distância entre as pessoas que a gente não considera os nossos amigos, né? Quando a gente consegue, por conta disso, a gente passa a enxergar as pessoas não como amigos e inimigos, mas sim a gente passa a enxergar todos de maneira igual. Isso é meditação em equanimidade. Ah, muito bem, muito bem. Se você também quiser mandar alguma sugestão, ideia ou alguma pergunta para o Geshe-la, ele vai ficar mais do que feliz de ouvir você ou de responder, tá? Jeva nyamba mevaye, one gonda pevara sho, tonye tawarim. Majeva no jejerje, jeva nyamba mevaye, one gonda pevara sho,
Tambarin Chin Choki Makiaba, Kyakanya Birbi Chodin, Ninji Chimbo Yer, Pamde, Tirtia Sarvar Shebar, Show, Simjanaba, Chinyaba, Nirdanalita, Dovinana Maliba, Tadan Joa Mebar, Show, Kiva Gunda Yanda Lamadan, Remi Chuji Palala, Sadan Lambi, Yonda Rab, Dorjin Changi Gombo, Yurto, Show. Laço. Laçou, tá bom. Até amanhã. Tchau. Tchau, até amanhã. Tchau, Tashidele. Tashidele. Cena. Sani Jeon. Mañana. Manhã. Mañana.